Olá, meus irmãos, graça e paz a todos os irmãos e as irmãs que foram libertas da prisão, da armadilha, da cadeia diabólica que é a religião criada pelo homem com o intuito de aprisionar as pessoas, contrariando os ensinamentos do nosso Salvador Yahushua, que disse que nós devemos conhecer a verdade e a verdade nos libertaria. Mas nos libertaria do quê? Nos libertaria da religião, do preconceito, da ignorância, nos libertaria dos fardos pesados que a religião tece e coloca no ombro, na cabeça das pessoas, e muitas vezes as pessoas não conseguem carregar de tanta ordenância, de tanta doutrina, de tanto ensinamento criado pelo homem, que a pessoa acaba desacreditando em tudo aquilo que ele tem sofrido na sua vida. Pois bem, o motivo de eu estar gravando esse pequeno vídeo, bem simples e rápido, é o seguinte: eu assisti um videozinho de um jovem, um adolescente, um garoto assim, deve ter uns 12, 13, 14 anos, não tem nem barba ainda, acredito eu que seja uma pessoa, como se diz assim, tem a síndrome de narcisismo. Por que eu digo isso? Porque ele botou na cabecinha de ervilha dele que ele é pastor. Ele colocou na cabeça dele que ele é pastor. E nesse pequeno videozinho em que ele grava e que eu assisti, ele ameaça as pessoas, das pessoas ficarem leprosas. Se por um acaso você ou eu falarmos de algum problema dele, de algum deslize dele, de alguma falcatrua dele, nós podemos receber como punição a lepra. E ele cita inocentemente, né? Eu não sei qual é o professor de teologia que está ensinando a ele, que não entende nada de teologia, mas ele cita a passagem aonde Miriam e Arão falam contra Moisés. Eles falam contra Moisés por quê? Porque Moisés tinha casado com uma mulher etíope. Para quem não sabe, os etíopes são descendentes da tribo de Cuxi, ou seja, a mulher que Moisés casou com ela era uma negra. Os descendentes de Cuxi são os negros. E segundo os ensinamentos de Moisés, os israelitas só poderiam casar com outra pessoa que fossem da mesma nação, que fizesse parte das 12 tribos. Eles não poderiam casar com pessoas de outras nações, de outros povos, segundo os ensinamentos do Moisés. Não tem nada a ver com o Salvador Yahu, não. Isso é coisa do Moisés lá, da cabeça do Moisés. Então a Miriam e Arão, que era sacerdote, reprovaram, porque estava na lei mosaica que não poderia contrair matrimônio com pessoas de outras nações. E Moisés passou por cima disso tudo e desposou essa jovem, né, etíope, que era descendente da tribo de Cuxi, que era uma negra. Então, o que aconteceu?
como eles comentaram entre eles que não era lícito aquilo que Moisés estava fazendo, o Deus de Moisés, veja bem o que eu vou dizer para não distorcer as minhas palavras. O Deus de Moisés não é o Criador, não é o Eterno, não é o Altíssimo, não é Yahweh, entendeu? Vou repetir. O Deus de Moisés não é o Criador, o Pai do Messias, do Salvador, que enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Pois bem, esse jovem, na sua simplicidade, na sua falta de conhecimento, que está tentando aprender, mas da maneira errada, ele então diz que o Deus do Moisés castigou a Miriam, porque a Miriam falou contra Moisés e Moisés era servo do Jeová. E Jeová não é o Eterno, não é o Criador. Jeová é o Deus dos judeus, não tem nada a ver com o Criador, com o Eterno que criou os céus e a terra. E o interessante é que esse jovem adolescente, que ainda está dando os primeiros passos, mas já começou dando os passos trocados, errados, ele afirma categoricamente que o Deus de Moisés puniu a Miriam com lepra. Colocou lepra na Miriam, porque a Miriam falou contra o Moisés, porque o Moisés tinha desposado uma etíopia, uma mulher negra. Se você ler o texto inteiro, porque esse jovem aí, ele está sendo treinado para enganar as pessoas. Ele está cursando teologia, não sei com quem é o professor de teologia dele, mas ele está cursando teologia para enganar as pessoas. E quando você lê o texto tudo ali sobre o que aconteceu com a Miriam, com Moisés, com Arão, você vai entender que esse jovem, ele está distorcendo a realidade e falando da maneira que ele está aprendendo de outras pessoas para acobertar os erros. O final dessa história, para não ficar muito comprido o vídeo, é o seguinte: ele ameaça esse jovem que acha que é pastor, que botou na cabeça, ele tem um diplomazinho lá, diz que ele é pastor, mas eu não sei se ele deu a vida por alguma ovelha ainda. Quem sabe, né? Eu nem sei se ele sabe o que é ovelha, porque tem a ovelha, tem o carneiro, tem diferença entre ovelha e carneiro. Tem o pastor de ovelhas, né? Tem a pastora de ovelhas, que é a Raquel, tem o pastor de vaca, o pastor de cabrito, o pastor de porcos. Então eu não sei o que ele entende por pastor e ovelhas. Pois bem, então no entender dele, na mensagem teológica que ele repassa no vídeo, ele ameaça que qualquer pessoa que falar contra o próximo ou contra ele mesmo pode receber um castigo, assim como Miriam recebeu. Então ele ameaça as pessoas. Por quê? Porque se você vê algo de errado nele, se você souber que ele está praticando algo fora das escrituras, você não vai poder falar nada contra ele, porque você vai ficar com medo do Deus Jeová colocar lepra em você, como colocou em Miriam. Miriam falou contra Moisés. Moisés era servo de Jeová, mas esse jovem aí, eu não sei servo de quem que ele é. Não faço a mínima ideia. Também não sei se ele é pastor, não tenho esse conhecimento. Gostaria muito de fazer um estudo bíblico com ele, uma live com ele, ao vivo, mas eu duvido que ele aceite. Ele não tem coragem, nem ele, nem o professor dele. Poderia até vir os dois junto para nós fazermos essa live, mas ele não vai aceitar isso. Eu tenho certeza que ele não vai aceitar. Isso é comum entre os religiosos. Quando a luz chega, a treva se dissipa, acaba tudo e nada. Pois bem,
ele insinua que se alguém falar contra ele, pode ser castigado, pode ficar leproso também. Porém, ele disse e não disse. Por que que ele disse e não disse? Porque quem falou contra Moisés foi Miriam e Arão. Foi os dois que falou contra Moisés. Mas aí eles foram levados dentro da tenda, e aí o Jeová, o Deus dos judeus, dos hebreus, que não é o Criador, que não é o Eterno, que não é Iahve, o Deus dos judeus, dos hebreus, desceu dentro da tenda e falou com eles ali. Puniu, castigou, jogou uma lepra na Miriam, porque a Miriam falou contra Moisés. Mas não fez nada contra Arão. Arão ficou de fora. E o interessante é que quando você volta um pouquinho na leitura ali, você vê que quando Moisés sobe no monte Horebe para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, o que o Arão faz? O Arão pega todos os brincos, as pulseiras, as argolas das mulheres e faz um bezerro de ouro. E quando Moisés desce do monte, eles estavam adorando um bezerro de ouro, e Moisés fica tão irado que ele acaba quebrando a tábua dos 10 mandamentos e manda matar todas aquelas pessoas que adoraram o bezerro. E o mesmo Deus, o mesmo Jeová que puniu a Miriam, que colocou lepra na Miriam, porque falou contra Moisés, o mesmo Deus, Jeová, não puniu Moisés. Moisés mandou matar todas aquelas pessoas, os vizinhos, os parentes, os amigos, passou tudo ao fio da espada. Seria esse Deus Jeová machista? Condenou a mulher e absorveu o Arão, que fabricou uma imagem de idolatria? Então esse jovem está ameaçando as pessoas. Que se você falar contra ele, o Deus dele pode colocar lepra em você. Inclusive na parte do dízimo. Se você falar que ele está metendo a mão no dízimo, que ele está cobrando para cantar, que ele está fazendo comércio com as escrituras, você pode ser castigado pelo Deus dele, por lepra. Mas eu não tenho medo do Deus dele. Eu não tenho medo do Deus dele. Por quê? Porque se esse rapaz jovem, ele se intitular pastor, ele é mentiroso. Porque pastor só existe um. Aquele que morreu na estaca de tortura. O nome dele é Yahushua. Só existe um pastor, não existe dois. Esse um que está aí é falso. Esse aí é do Paraguai. Esse aí não funciona. Ele não deu a vida por ninguém. Se esse rapaz está recebendo, pegando dízimos e oferta, ele está roubando. Porque o ladrão não é o que paga o dízimo e oferta. O ladrão é o que recebe o dízimo, falando que o dízimo é para Deus. E ele utiliza em benefício próprio. Então vocês não precisam ter medo desse jovem, né? Se vocês conhecerem ele, por favor, seja quem for, encaminhe esse vídeo para esse jovem adolescente, se ele aceita fazermos uma live ao vivo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que eu sou endemoniado, as pessoas acham que eu tenho demônio, que eu tenho legião de demônio. Muito bem, se eu tenho demônios, se eu sou usado pelo demônio, e esse jovem que se diz pastor, que diz que coloca lepra nas pessoas, se ele tem um Espírito Santo de Deus, do Criador, do Eterno, por que ele vai correr de mim? O Espírito Santo tem medo do Satanás, do diabo? Eu estou desafiando ele. Se ele tiver o Espírito Santo do Eterno, ele vai aceitar o meu debate, uma live. Nós vamos fazer uma live ao vivo.
Ele pode marcar o dia e o local e pode levar os líderes dele, não tem problema nenhum. Se ele tiver o Espírito do Eterno. Se ele for um falso profeta, se ele tiver atrás de dinheiro enganando as pessoas, ele vai correr. Ele não vai aceitar, ele vai me xingar, ele vai me criticar, ele vai falar todo mal contra mim. Mais uma vez transgredindo as leis do Altíssimo, que nós devemos amar até os nossos inimigos. Eu não sou inimigo dele, por isso é que eu estou fazendo humildemente este convite. Meu jovem, você que disse aí que Jeová colocou lepra na Miriam por causa de falar contra Moisés, e que se alguém falar contra você pode ser castigado com lepra, você aceita fazer uma live comigo ao vivo? Você e o seu professor de teologia? Basta você entrar em contato comigo. Talvez você me conhece, talvez você é tão santo que você nem lembre mais quem sou eu. Então fica aqui o meu convite, né? Humildemente eu peço, se você tiver o Espírito do Eterno, você vai aceitar, você vai me desmascarar, você vai mostrar para mim que você está certo e eu estou errado. E se você não aceitar o debate comigo, a live comigo, junto com seus mestres, você está declarando publicamente que você é um mercenário, um falso profeta, um enganador e que você não tem o Espírito do Pai na sua vida. Que o Eterno, o Criador e Yahweh dos céus e da terra abençoe, derrame graça, paz e prosperidade sobre todos vocês.